Eu adoro jantar papagaio e eu convido todos vocês para fazerem parte do meu jantar hoje. E para quem não sabe, papagaio é quem nunca pisou num terreiro na vida, não tem fundamento nenhum, mas adora papagaiar, repetir coisas que vê na internet. Ou seja, não tem entendimento, mas quer botar a banca. Vem jantar comigo então. Gente, eu tô aqui, ó, aproveitando que eu tô fazendo uma hidrataçãozinha no meu novo loiro, e eu vou virar a câmera porque a titia desenhou para vocês, tá? Então aproveitem a aula, o jantar e tentem papagaiar informações e não desinformações, como a Mona aqui. Então vem com a titia que eu elaborei isso daqui pra vocês. Anshu é um ancestral ou não é um ancestral? Primeira coisa, o que seria um ancestral? Vocês têm que saber o que é. Ancestral vem do latim antecessores. Ancestral é qualquer pessoa que você descende por linhagem sanguínea. Então, se não é do seu sangue, não pode ser chamado de ancestral, ok? Então, diferente de parente, que inclui tios e primos, o ancestral é especialmente alguém que faz parte da sua linha de montagem biológica. Então, sem cada um deles, exatamente como foram, você não existiria, correto? Então, em termos práticos de linhagem direta, a ancestralidade costuma ser contabilizada até a sétima geração. E este é um marco comum que, matematicamente, seria em torno de 128 ancestrais diretos, tá? Então, teremos aqui influência, então, de pais, avós, bisavós, trisavós, tetravós, pentavós e hexavós, tá? 7 gerações. Passou de 7 gerações, não é mais considerado biologicamente seu ancestral. Vou ampliar essa imagem aqui para vocês, então. Então, seria o quê? Eu, ou no caso vocês, então temos a primeira geração, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima. Podemos considerar, então, em média, 210 anos entre você e a sua sétima geração. Pode variar, pessoas, né, vivendo mais ou menos? Vamos colocar ali uma média, então, de 400 anos. Já, então, né, aumentando isso aqui, ok? Ok, então vamos para o próximo. Vamos lá. Segunda parte. O Exu, ele sempre tem que ser nascido? É uma obrigatoriedade o Exu ter nascido? Primeiro, gente, que Quimbanda não é culto aos mortos, tá? E vamos entender aqui por quê. Então, na visão da Quimbanda, onde o Exu ele não é convidado, então se você é de outra vertente, foda-se, porque estou falando de Quimbanda. Então aqui ele é rei. Temos a classificação então de Exus batizados, ou também chamados de coroados. A maioria dos Exus que vocês conhecem, como Tranca-Ruas, Maria Padilha, Mulambo, enfim, são espíritos humanos, tá? Eles passaram pelo processo de encarnação, o que chamamos então de ancestrais, vindo daquele gráfico que eu espero que vocês tenham entendido, tá? Eles adquiriram então a sabedoria através do erro, do acerto e tal, e após o desencarne, depois de muito tempo, foram então chamados de batizados ou ordenados ainda para trabalhar na linhagem da esquerda, como Exu, sendo Exu macho e Exu fêmea, correto? No entanto, existem entidades que operam na vibração de Exu, mas são considerados elementais ou forças primordiais. Temos então dentro dessa classificação ainda Exus de natureza ou pagãos, que são forças que nunca tiveram um corpo humano. Eles são a personificação de energias brutas da natureza: fogo, terra, vácuo. A Mana coloca no comentário dela sobre os Exus mirins, que eu vou falar também aqui pra vocês no vídeo, como elementais. Então ela mesma entra em contradição dizendo que todo Exu precisa ser um ancestral, que todo Exu precisa ter nascido. Então ela não sabe o que ela quer. Ela não sabe se ela defende o cu ou a calça, tá? Então vamos lá. Então já temos aqui a comprovação de que nem todo Exu é um ex-humano, tá? Exus astrais, que são entidades que pertencem a outras hierarquias cósmicas e que assumem a roupagem de Exu para interagir com a nossa densidade, tá? Temos então ainda falando dos caveiras, que era o vídeo que eu estava explicando vocês, tá? Eles trabalham com o desapego da matéria e a decomposição, não só física, mas os vícios e as energias negativas também. Alguns tatas caveiras, né, tata caveira, podem estar relacionados a Próculo. Se você não sabe quem é Próculo, vai pesquisar. Ele viveu no Egito, apesar de ter origem romana, em torno de 670 depois de Cristo. Então, alguns foram humanos, alguns, se vocês entenderem bem essa palavra, mas outros são chamados de emanações da morte. Veja só, será que a morte tem corpo humano? Já foi humano? Vamos ver então. No topo de certas hierarquias de cemitério, onde é que os caveiras ficam mesmo? Existem entidades que são forças que nunca teriam sido humanas. Nunca, tá? Mas sim guardiões cósmicos do portal entre a vida e o além. Será que isso lembra alguém? Será que isso lembra alguém? No entanto, quando eles se manifestam para nós, costumam usar uma máscara, uma roupagem, um arquétipo de um dos caveiras, para que possamos compreendê-los. Cada caveira, então, de novo, né, pode estar relacionado, né, ligado às forças de Anubis. E Anubis é o quê? Então, vocês já sabem, né? Se não sabe, vai pesquisar. Então, Exu precisa ser nascido?
Temos aqui, então, os Exus de lei ou Exus de comando, que são vistos quase como deidades, ou ângulos de força do universo. Por exemplo, eita lasqueira, bati a mão aqui. Nem sei quanto tempo do vídeo eu bati a mão aqui. Mas eu tô narrando, então foda-se. Temos aqui também o Exu maioral, ou seja, frequentemente visto não como um espírito humano que morreu, mas como uma inteligência, uma consciência cósmica que rege o equilíbrio entre o caos e a ordem. Algumas vertentes ainda de Quimbanda cultuam a tríade, como Astaró, Beelzebub e Lúcifer, que são deidades, não nascidos, ou seja, não podem ser ancestrais de ninguém. Olha só, como eu tinha razão, não é mesmo? Bom, essa tríade ela pode mudar de acordo também com a vertente da Quimbanda, tá ok? Mas que existe, existe. Ainda temos dentro disso o Exu Rei, que certas doutrinas chamam, então, essa coroa de um Exu Rei, que ela pode ser ocupada por um espírito humano, ou seja, ela pode, mas não obrigatoriamente, tá? De alta evolução, mas a energia do reino em si, ela pré-existe à humanidade. Vamos, então, ao famoso Exu Mirim. Exu Mirim pode ou não ser encontrado como um ser encantado, tá? Ou um elemental. Mas, lembrando, um elemental, ele nunca passou pelo processo de encarnação humana. Diferente, então, né, dos Erês e Begis, os Mirins seriam forças da natureza que assumem a roupagem de travessos para facilitar a comunicação conosco. Isso aqui é um resumo muito do resumo, bem porco, tá? Porque um vídeo só de 10 minutos não dá pra explicar uma história inteira. Até porque isso aqui é fundamento que uma casa de Quimbanda deveria colocar para os seus filhos e muitas vezes não explica porra nenhuma porque nem eles sabem, né? Por isso que tem aí os pais de santo de TikTok. Mas também temos o Exu Mirim atuando como um estabilizador, como se ele fosse qualquer tipo de adulto. Então, independente da sua vida, se ele foi um elemental, se ele não é um elemental, algumas vertentes encaram que alguns podem sim ser humanos, outros não, né? Aí quando colocam que ele pode ser humano, dizem que ele pode ter sido uma criança. Então depende da vertente. Mas em sua maioria, ele é um elemental.